Que legal. 11h49. Tenho muito orgulho dele ser meu patrão. Eu acho que isso resume muito o que é o Cruzeiro na atualidade, né, João Vitor Cirilo? E não é só a questão de ser patrão, né? Também do tratamento com todo mundo, inclusive com nós da imprensa, que mudou muito desde a chegada do Pedro Lourenço. São coisas fundamentais, né, Emerson Pansieri? Sem dúvida alguma. Entrevista muito legal ontem do Cássio no Bastidores, aqui pela Itatiaia. Quem quiser conferir na íntegra, tá no YouTube, tá no @Itatiaia Esporte. Quiser conferir o programa completo, acesse o @Itatiaia Esporte, vá lá na aba ao vivo e pegue a edição de ontem do Bastidores. Baita entrevista com o goleiro Cássio. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Simões, Cássio chegando, a baita entrevista ontem, falando sobre diversos temas, e um cara que tem tudo para construir também, além de uma construção de uma referência técnica, né, claro, dentro de campo, uma liderança também, porque o que esse cara venceu na vida, como ele fala com clareza sobre diversos temas e com uma consciência sobre o que ele representa também, chama a atenção, né, Simões? Sim, o Cirilo, é uma liderança, né? Uma liderança absoluta que o Cássio exerce nos grupos, claro, tá chegando agora no Cruzeiro, ele até destacou isso na entrevista de ontem, né? Que no Corinthians era ele quem fazia esse papel para quem chegava, para os garotos que subiam das categorias de base, que dominava o ambiente do Corinthians totalmente, que aqui no Cruzeiro ele ainda está se ambientando, né? Tomando par das coisas, mas de toda forma, pela carreira dele, pela personalidade, é um jogador que exerce liderança e é muito importante nesse momento, né? Porque esse momento do Cruzeiro é um momento de transição. Você tem uma equipe que vai ser recheada por 7 reforços, vários deles com um nível maior do que dos que estavam aqui e vinham entregando, né? Então não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, e aí você tendo no grupo lideranças como o Cássio, por exemplo, né? O próprio Ramiro, essa situação fica sem dúvida nenhuma muito mais tranquila para acontecer. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo. Sextou, amigo. Sextou, com responsabilidade. Léo Figueiredo, o Cássio chega ao Cruzeiro nesse momento e nessa fase, como disse o Simões, de transição, de inserção de novos caras que são muito grandes aí já no futebol nacional e internacional, tecnicamente, financeiramente, há uma mudança desse Cruzeiro. Ter um Cássio como líder, acho que ameniza um pouquinho as coisas, né? Não tem a menor dúvida. Ô, Cirilo, isso já ficou muito claro no jogo contra o Bragantino, porque era a estreia do Cássio. Ele já vem trabalhando com o grupo já há algum tempo, mas era a estreia do Cássio. E por algumas vezes eu vi o Cássio chamando Zé Ivaldo e William, e olha, você aqui e você ali, ok? E os dois simplesmente, sabe aquele, sim senhor, sim senhor? Essa é a diferença do Cássio, né? É uma das diferenças. Tem a qualidade técnica dele, tem a experiência, mas também tem a liderança. E quando você é liderado por um cara que conhece, porque tem uma coisa que eu posso ensinar para todo mundo: você vai pedir conselho, pede pra gente que sabe, não pede pra quem não sabe. Então não adianta nada você chegar para um goleiro da base e perguntar para ele sobre um posicionamento de onde ficar no escanteio, mas o Cássio, com a história que ele tem, ele sabe se o cara vai bater com a perna direita ou com a perna esquerda, se vai bater mais fechado, tirando do goleiro, qual o melhor posicionamento para um zagueiro, inclusive para a saída dele do gol, que é muito importante. O Cássio é muito alto, então o Cássio precisa continuar no Cruzeiro o que ele fez muito no Corinthians. O Cássio tem que sair do gol muitas vezes. Isso dá tranquilidade para os zagueiros, inclusive. E aí isso vem de treinamento, não é do dia para a noite, mas vem com o ritmo, vem com o treinamento, vem com os jogos, para o Cássio ter cada vez mais confiança em sair ali, principalmente não só da meta, mas em bolas altas, mas isso precisa ter um sincronismo com a defesa. Isso vai acontecer. Partindo de um cara que entende tudo ali da pequena e da grande área, não tenha dúvida alguma que não só melhorar a meta do Cruzeiro, mas também todo o sistema defensivo. Boa, Léo. Emerson Pansieri para fechar o primeiro tempo do Cruzeiro. Pansieri. Vamos lá, porque esse treino hoje à tarde vai ser importante. Vai ter a definição da lista de relacionados, né, para esse confronto contra a equipe do Palmeiras. Será que o Wallace vai estar? Será que o Diniano vai estar? Sinceramente, não sei, viu? Talvez eles sendo até poupados desse confronto, né? Não viajando para São Paulo, não se encaminhando para São Paulo junto com a delegação, ficando na capital mineira, ficando na Toca. E aí tem um fim de semana importante também para treino, para melhorar essa parte física.
condução de bola, tudo isso é importante, né? Velocidade, e vai fazendo um trabalho também de fisioterapia, que é integrado com a preparação física, com o trabalho técnico, tudo isso forma o atleta para que eles estejam prontos para a partida contra a equipe do Juventude. Pode caminhar para isso. No segundo tempo eu explico mais sobre essa situação. Quem sabe então esses dois atletas não viajando para a capital paulista. Eu falei em nome de Betfair. Betfair é time grande, hein? Tem apostas grátis toda semana. Grande entrevista com o Cássio, ser humano espetacular e que falou muito sobre esse momento que ele está vivendo inicialmente no Cruzeiro. E tem uma parte que ele falou do Anderson, que foi com muito respeito e com muito profissionalismo. Essa troca, né? O Anderson vivendo ótima fase para ele também assumir esse gol do Cruzeiro. O Emerson Pansieri, baita nome que chegou para assumir esse gol do Cruzeiro. Olha só, esse Palmeiras vai jogar em casa, né? Palmeiras não vai ter o Estevão, a gente já informou aqui na Itatiaia, teve uma torção no joelho e no tornozelo esquerdos e dessa maneira ele tá fora desse jogo, ele que vem sendo aí a grande referência ofensiva desse Palmeiras e tá fora desse jogo do sábado de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. Há algumas possibilidades, né? Inclusive duas novidades. O Felipe Anderson e o Maurício. Maurício ex-Cruzeiro, assim como o Estevão, ainda que o Estevão não tenha jogado num profissional ex-Cruzeiro, e o Felipe Anderson que acabou de chegar, veio da Lazio e já tá ali atuando também. Tem que saber quanto a característica, né, Simões? Porque o Felipe Anderson naturalmente joga mais pelo lado esquerdo, o Maurício parece ser um cara um pouco mais versátil, mas são duas das possibilidades aí para escalação desse Palmeiras. Ainda tem também a possibilidade de colocar o Dudu para jogar, talvez ter que mexer um pouquinho ali no ataque, mas tem muitas opções. Um fato, Simões e Léo, o Estevão fora é uma notícia, claro, por lesão a gente lamenta, mas não jogando contra o Cruzeiro é uma notícia interessantíssima pro Cruzeiro, né? Ah, sem dúvida. O Estevão, ele desequilibrou a maioria dos últimos jogos em que o Palmeiras venceu, né? É um jogador raro, que o Palmeiras não tem equivalente. Vai ter que, inclusive, mudar a maneira de jogar, porque não tem um jogador com a característica do Estevão no grupo, o Abel, né? O Dudu não encaixa, né? Talvez ele possa até formar um quadrado no meio, né? Tem essa possibilidade aí, tem o Felipe Anderson, o próprio Maurício, né? Que entrou no jogo lá contra o Botafogo e de repente tem o Rony e o Flaco na frente, né? Vamos ver o que ele vai arrumar, hein? E aí, Léo, o Estevão é um dos destaques do Campeonato Brasileiro e tá fora do jogo. Vamos fazer uma conta básica? Faça. Se o Matheus Pereira não fosse jogar pelo Cruzeiro, o que significava? Um desfalque incomparável no elenco do Cruzeiro. Se o Pedro não jogar pelo Flamengo? Mesma coisa. E se o Estevão não joga pelo Palmeiras? Então já dá pra ver o tamanho do desfalque que é pro Palmeiras, mesmo o Estevão muito jovem, mas hoje ele já é um cara que tem um impacto muito grande no jogo. E das alternativas que tem o Abel, se quiser manter o mesmo esquema, o Simões citou o Dudu, ou até mesmo o Rony, porque eles têm velocidade, não como o Estevão, né? Isso é claro, mas se ele quiser manter o esquema. Mas o Abel Ferreira também não é um cara tão preso a jogar sempre no mesmo esquema, né? Muito inteligente, ele sabe se adaptar e ele tem muitos jogadores bons. Então, é bom até pro Fernando Seabra trabalhar e já imaginar todas as possibilidades de como vem esse Palmeiras sem hoje o seu principal jogador. Olha só o que é o tamanho do Estevão, hein? Nós estamos falando do Palmeiras, atual campeão brasileiro, um dos maiores times da América, um dos times mais vencedores nos últimos anos, talvez com o melhor treinador junto com o Tite e hoje com o Seabra, que é o melhor trabalho do brasileiro é o do Seabra. O Tite e o Abel evidentemente estão acima pela carreira, mas o Estevão faz uma falta absurda pro Palmeiras. Baita Campeonato Brasileiro dele que por lesão não vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. Você já